Irmãos queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 90 e vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Salmo 90. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te pedir que o Senhor possa nos abençoar com a tua palavra. Ó Deus, como o supremo pastor que o Senhor é das nossas vidas, que o Senhor possa falar a cada um de nós, ó Pai, nos instruindo, ó Deus, a andarmos em teus caminhos, a vivermos em obediência à tua palavra. É assim que nós oramos, no nome santo do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Deus nos tem dado esta oportunidade rica e feliz para juntos refletirmos na sua palavra e hoje nós estaremos dando continuidade à exposição do Salmo 90. Nós fizemos a introdução no domingo passado e hoje nós estaremos então retomando a exposição de todo o Salmo. Que Deus então possa nos abençoar. Nós lemos nos versos 1 e 2 a expressão de Moisés, do salmista Moisés. E ele disse: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Irmãos, vejam que nesse primeiro verso, Moisés está apresentando uma confissão de fé. Ele se mostra necessitado e dependente de Deus e o busca em sinceridade. Assim nós lemos a sua expressão no verso 1. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Moisés, meus irmãos, dirige-se a Deus usando o termo Elohim, o Deus de poder e o Deus da criação. E no verso 2 ele faz esta referência à obra da criação. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aqui ele descreve que muito antes de Deus ter formado as montanhas, criado a terra, ou mesmo que o mundo viesse a existir, percebam, irmãos, ele está afirmando: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele está assegurando que o nosso Criador existe de modo eterno, autossuficiente e necessário. Moisés podia afirmar com propriedade que Deus de fato era o seu refúgio, pois ele passou toda a sua vida e ministério como líder de Israel e também como nômade, peregrinando então pelo deserto da vida. Por ordem de Deus, irmãos, ele nunca conseguiu se estabelecer em Canaã. E a Bíblia nos diz que ele morreu tendo tido apenas um vislumbre da terra prometida. E quando ele afirma que Deus é o seu refúgio, a sua habitação, a sua morada, ele está, irmãos, falando, pois ele não pôde dizer: Canaã é a minha morada, ou
ou mesmo a terra prometida é a minha morada. Mas ele pôde afirmar muito mais do que isso. Ele disse: Senhor, Tu és a minha verdadeira morada. Louvado seja o nosso Deus. Moisés entendeu que a ajuda de Deus ao seu povo não começou com o êxodo do Egito. Desde o início dos peregrinos sob o patriarca Abraão até os seus dias, Deus estava presente. Deus havia sido a sua morada, o seu refúgio, a sua proteção. Que bênção, irmãos. Aqui ele responde para as gerações vindouras, que mesmo em meio às circunstâncias mais angustiantes e devastadoras, Deus continua sendo o Deus eterno e que pode, segundo o seu querer, promover o refúgio necessário para o seu povo. E nos versos de 3 a 6, nós lemos: Tu reduzes o homem ao pó e dizes: Tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Vejam, irmãos, os versos seguem, mas percebam que antes de descrever o estado fugaz e transitório do homem, Moisés primeiro nos instrui a contemplar a natureza imutável e os atributos de Deus. Ele continua a enaltecer o Deus eterno, compassivo e justo, e ao olhar para o homem, enxerga apenas sua fragilidade e extrema necessidade do socorro divino. Irmãos, Moisés passa a contrastar a grandeza de Deus com a fragilidade do homem. Ele está mostrando que o homem é finito, ou seja, o homem é um ser mortal. Por isso ele diz aqui no verso 3, Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, fazendo uma referência à obra da criação. E nós não só conhecemos como entendemos essa verdade, pois logo após a criação veio a queda por conta do pecado. A Bíblia nos diz em Romanos 6:23, por meio do apóstolo Paulo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O motivo, meus irmãos, da forte tribulação sofrida pelo povo de Deus é ocasionado pela desobediência. O povo constantemente estava transgredindo a vontade de Deus, pecando contra o Senhor. E esta já era uma herança maldita trazida pelo primeiro Adão. E Moisés conhecia essa história, pois Deus o havia revelado. Irmãos, Deus trouxe ao conhecimento de Moisés o seu julgamento de transformar o homem em destruição. Conhecia pela revelação como também ele pôde presenciar o Deus soberano derramando sua ira sobre o Egito, trazendo então a destruição daquela nação perversa. E agora Moisés presencia a mão de Deus pesando sobre a constante desobediência do seu povo. Quando Moisés diz que Deus reduz o homem ao pó, ele faz referência à onipotência de Deus, que não só é eterno, mas tem o poder sobre tudo aquilo que ele criou. Por isso, a qualquer momento, ele pode fazer as pessoas voltarem ao pó, quando dizes, retornem ao pó, mortais. Comentando o texto em pauta, o pastor Charles Spurgeon declarou, a fragilidade do homem é assim apresentada à força. Deus o cria do pó
e de volta ao pó, ele segue a palavra de seu Criador. Deus resolve e o homem dissolve. Uma palavra é criada e uma palavra destrói. Quando ele diz, retorne ao pó, mortais, está afirmando que o Deus eterno, que criou todas as coisas, era e é um Deus soberano, meus irmãos. Vejam, este não foi um chamado ao arrependimento, era um mandamento do homem voltar ao pó, de onde veio. E aqui está, então, uma referência a Gênesis 3,19, onde lemos, porque você é pó, e ao pó voltará. Passando a ideia de que nós não podemos nos ausentar da sua presença, que viemos por sua vontade, vivemos por sua vontade e retornaremos, se assim lhe aprouver a sua presença. Percebam, irmãos, este Deus é soberano. No verso 4, Moisés diz, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Ele mostra que o nosso Deus é também Senhor do tempo, mostrando então a diferença do relógio de Deus para o nosso, ou seja, o tempo de Deus não pode ser medido e controlado pelo nosso tempo, não pode ser controlado pelo homem, pois o tempo de Deus é estabelecido somente pela sua vontade. Irmãos, pois Deus é o Deus eterno, Deus é Senhor do tempo, e enquanto o homem é apenas um ser mortal, um ser finito, Moisés está dizendo que 1000 anos para Deus são como um dia que passa de maneira breve, como algumas horas da noite. E nos versos 5 e 6 nós lemos, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Percebam, irmãos, vejam, da perspectiva eterna de Deus, os dias e os anos, e cada milênio passam rapidamente. Para Moisés e Israel no deserto, o tempo parecia passar de forma devagar, mas Moisés compreendia que essa não era a maneira como Deus exercia o seu domínio sobre o tempo. Da perspectiva de Deus, 1000 anos passam rapidamente como o sono. Moisés faz uso de figuras poéticas para descrever Deus e o tempo. Aos olhos de Deus, 1000 anos eram como ontem, como um relógio à noite, como uma inundação, como uma noite de sono. Ele acrescentou esta imagem, 1000 anos são como a grama que cresce de manhã e à noite é cortada e murcha. Aqui Moisés está nos ensinando, irmãos, que da perspectiva de Deus, percebam, o tempo é muito diferente. O tempo de Deus é muito diferente do nosso tempo. Deus é Senhor do tempo. Irmãos, que bênção, louvado seja o nosso Deus. Nos versos de 7 a 11 nós lemos, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Vejam, irmãos, nesses versos assistimos a ira de Deus sendo manifesta ao povo transgressor.
Irmãos, o julgamento de Deus veio contra o seu povo por causa das suas iniquidades. Eles, de fato, estavam recebendo o castigo de Deus de forma justa. E Moisés, no verso 7, afirma conhecer essa realidade da ira e do furor de Deus sendo manifestos, pois grande foi o descrédito do povo em relação a Deus, quando decidiram não obedecê-lo e seguir os desejos incertos, enganosos do seu coração. Biblicistas do Antigo Testamento afirmam ser possível que Moisés tenha escrito este salmo depois que Israel fracassou em sua fé em Cades Barneia, registrado no livro de Números, capítulos 13 e 14, quando o povo foi condenado a vagar pelo deserto durante 40 anos, até que a geração mais velha tivesse morrido. Vejam, irmãos, Deus havia libertado os israelitas do Egito para que pudessem entrar na terra prometida e desfrutar as bênçãos que o Senhor havia preparado para eles. A terra que o Senhor havia prometido aos descendentes de Abraão, Isaque e de Jacó, e que havia reafirmado a Moisés e ao seu povo. Mas quando Moisés envia os espias para observar a terra, quando eles voltaram e trouxeram em sua maioria um relato desanimador para Moisés, a contragosto de Caleb e Josué, que mesmo entendendo o cenário desafiador, confiaram na providência do Senhor, os israelitas em sua maioria duvidaram da palavra de Deus. Percebam, irmãos, a promessa do Senhor era tudo de que Israel precisava. Mas o povo duvidou da palavra de Deus e começaram a andar pelas aparências e não pela fé e não pela confiança em Deus. O povo duvidou da palavra de Deus e, não aceitando a exortação de Moisés, o povo não só duvidou, o povo desafiou a Deus. Ah, meus irmãos, que tristeza! E então, a ira de Deus foi acesa. E o povo recebeu o justo julgamento de Deus. E em Números, no capítulo 14, dos versos de 21 a 25, nós lemos: Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, portanto, amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Vejam, irmãos, percebam, Deus perdoou os pecados do povo. Deus poderia tê-los consumidos pela sua ira, mas Deus ainda os perdoou, mas foram castigados justamente pelo Senhor e sofreram consequências destrutivas pelo fruto da desobediência. Por isso, irmãos, Moisés faz o registro. A partir dos versos 7, aqui onde lemos, no Salmo 90. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento.
E Moisés, então, mais uma vez, descreve nossas limitações e finitude e que somos inteiramente dependentes do Deus eterno. E ele diz nos versos 10 e 11, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Aqui nos verso 10, o salmista Moisés, irmãos, ele está nos dizendo que a vida é breve. Ele sabia que à medida que envelhecemos, compreendemos cada vez melhor que a vida é curta e passa rapidamente. A Moisés, Deus lhe concedeu o vigor de viver até os 120 anos, mas nem todos trazem consigo esta mesma dádiva. O que Moisés está nos ensinando aqui, irmãos, é que no percurso da vida nós recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto, logo desaparecem e nós voamos. Moisés olha para o homem e só pode perceber sua fragilidade e finitude ao tempo que ele olha para Deus e contempla sua eternidade. Louvado seja o Senhor. E no verso 11 nós vemos que o povo conheceu o poder da ira de Deus, do seu justo julgamento. Deus os visitou por conta das suas constantes desobediências. Irmãos, Moisés está nos instruindo, mostrando a que uma pessoa sábia reconhece a ira de Deus para afastar o pecado como a causa última de todas as aflições e, consequentemente, aprenderá a temer a Deus. Irmãos, é diante desse triste cenário que Moisés se dirige a Deus e no verso 12 nós lemos: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a viver os nossos dias, ó Deus, fazendo-nos entender a nossa fragilidade, a nossa finitude diante de Ti, Senhor, que és um Deus eterno. Ele está nos instruindo, irmãos, Ele está nos ensinando para avaliarmos o uso do nosso tempo à luz da brevidade da vida, rogando a Deus que desse sabedoria ao povo, pois a sabedoria repudia a autonomia e se concentra na soberania e na revelação do Senhor. Em suma, irmãos, Moisés está nos ensinando no verso 12, buscando o socorro divino, para que Deus nos ajude a entender como a vida é breve. Como a vida é breve. Para que vivamos com prudência. Para que vivamos, irmãos, com sabedoria. Para que vivamos a vida de maneira equilibrada e em obediência aos princípios e valores encontrados na palavra de Deus. Que bênção, irmãos. Que bênção. Nos versos de 13 a 17 nós lemos: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos.
E Moisés, então, irmãos, nesses últimos 5 versos, ele irá se dirigir a Deus clamando por sua misericórdia. No verso 13 ele diz: volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Moisés estava diante de um povo que se rebelou contra Deus, irmãos. E vejam o que o próprio Deus vai dizer em Números 13, no verso 22. Nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Observamos aqui a insistência do povo em se rebelar contra Deus. Irmãos, não foi 1, 2 ou 3 vezes, mas o texto nos diz foram 10 vezes. E então a ira de Deus se acendeu e ele julgou e dirigiu o castigo aos transgressores. Os versos de 26 a 30, nós lemos: depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os daria, que os faria habitar, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela. E eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Vejam, irmãos, como Deus pesa a sua mão. Como Deus castiga o povo violentamente. Dentre os espias, dos 12 homens enviados para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, Deus viu a integridade dos seus servos Caleb e Josué e os poupou da sua ira e os livrou da sua ira. Quanto aos outros, foram mortos por sua incredulidade. Vejam, irmãos, os versos 36 e 37. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, esses mesmos homens que falaram mal da terra, morreram de praga diante do Senhor. Deus castigou na mesma hora, de imediato. Irmãos, o restante do povo só não foi consumido de forma imediata pela justa ira de Deus, porque Moisés havia insistido diante de Deus, intercedendo a favor do povo. E nos versos de 17 a 20 nós lemos o pedido de Moisés e a resposta de Deus. Vejamos. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. O Senhor respondeu a Moisés: conforme você me pediu, eu perdoei. Vejam, irmãos,
E assim, meus irmãos, o povo recebeu o justo julgamento de Deus. E lemos ainda em Números 14:34, uma vez que os espias passaram 40 dias fazendo o reconhecimento da terra, Deus disse: vocês andarão sem rumo pelo deserto durante 40 anos, um ano para cada dia, como punição. Vejam, como punição por sua culpa. Assim saberão o resultado de se opor a mim. Vejam então o castigo que eles receberam pela desobediência. Esse foi o desfecho desse momento tão triste, meus irmãos, vivido pelo povo de Deus. Um momento extremamente difícil para Moisés no pastoreio do povo. Irmãos, no decorrer desses anos, a Bíblia nos diz que Moisés liderou a marcha fúnebre mais longa da história do povo de Deus. E Caleb e Josué viram toda a sua geração morrer por conta da sua constante desobediência diante de Deus. É certo, irmãos, que ninguém gosta de pensar na ira de Deus, mas cada registro de óbito é uma lembrança de que o salário do pecado é a morte. O pecado mata, irmãos. Irmãos, nós temos vivenciado dias extremamente difíceis. Essa pandemia do coronavírus ceifando tantas vidas, que tristeza. Famílias em luto, em sua maioria até mesmo sem poder velar seus entes queridos. Que tristeza, meus irmãos. Tempos difíceis. Alguém já se expressou que a morte é a rainha dos horrores. E de fato ela é. Temos vivido tempos extremamente difíceis. Mas a Bíblia, irmãos, que é a revelação especial de Deus, não nos esconde sua verdade e nos mostra um Deus de amor, mas também um Deus de justiça. Nós não podemos brincar com Deus. De Deus não se zomba, diz a sua palavra. Porque Deus, irmãos, é um Deus zeloso. Que a sua palavra afirma que traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que o rejeitam. Mas que demonstram o seu amor, percebam, mas que demonstram o seu amor por até 1000 gerações dos que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Louvado seja o nosso Deus. O pregador americano Paul Washer, em algum momento, ele formulou uma reflexão muito forte. Ele disse: cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo, clama o homem a deixar os cuidados fúteis deste mundo e meditar sobre a eternidade e preparar-se para encontrar com Deus. Muito forte, mas é uma grande realidade. Para aqueles que já foram alcançados pela graça de Deus em Jesus Cristo, estes sabem que o máximo que a morte pode nos fazer, irmãos, é nos entregar para Deus. Pois Cristo venceu a morte. O apóstolo Paulo nos mostra essa verdade, a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 54, onde lemos: a morte está destruída, Cristo venceu a morte. Vejam, a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus
que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome, irmãos. Louvado seja o seu nome. Irmãos, não temos que sucumbir ao medo e ao pavor da morte, pois o nosso Senhor, o Cristo ressurreto, venceu a morte. Louvado seja Deus. Irmãos, Moisés orou a Deus, Moisés intercedeu a Deus, pedindo pelo povo, pedindo que Deus agisse com misericórdia. E aqui nós também podemos trazer essas verdades e aplicar em nossas vidas. Nós podemos também clamar ao nosso Deus e dizer: ó soberano, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ó soberano, satisfaze-nos a cada manhã com o teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Ó soberano, dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição, compensa-nos pelos anos que sofremos, visita-nos com a tua compaixão, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Ó Deus, dá-nos a oportunidade para que possamos ver os teus feitos outra vez, que nossos filhos vejam a tua glória. Foi esta a oração que Moisés fez, irmãos, intercedendo pelo povo. E Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a oração de Moisés e poupou os filhos daquela geração incrédula. E em Números, capítulo 14, verso 31, nós lemos: mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Vejam, irmãos, como Deus agiu com a sua misericórdia. Moisés termina essa oração clamando pela bondade do Senhor, pedindo que o Senhor os faça prosperar novamente. Mas agora, instruídos pela sua vontade, se desfazendo de um espírito autônomo e se concentrando na humildade em viver em obediência à vontade de Deus, Moisés pede a Deus que ele tenha compaixão do seu povo, que a vida deles em algum momento fossem renovadas por seu grande amor. E ele diz aqui no verso 17: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que bênção, irmãos. Que bênção. Quantas lições oportunas aprendemos aqui. Percebam, irmãos, primeiro, Moisés afirma que o Deus eterno é o seu refúgio de geração em geração, que esse Deus é a sua verdadeira habitação. Louvado seja o Senhor. Segundo, Moisés nos ensina sobre a nossa insignificância diante de Deus, desse Deus eterno, imutável, justo e compassivo. Nós somos insignificantes diante dele. Moisés mostra então a nossa fragilidade, meus irmãos, mostra a nossa finitude, afirmando que Deus é eterno e nós peregrinos. E logo passamos. Em terceiro, vejam só, irmãos, ele nos ensina que Deus, apesar das nossas constantes ações de desobediência, providenciou na pessoa do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o perdão, que nos faz, por meio de Jesus, sermos amparados pelo seu refúgio. Louvado seja Deus. Em Cristo, meus irmãos, nós encontramos a compaixão do Deus eterno, a quem Moisés buscou e achou. Somente em Jesus.
Moisés buscou refúgio em Deus e encontrou a sua verdadeira habitação. Meus irmãos, você precisa compreender que o homem sem Cristo está sob o juízo de Deus. Somente Cristo pode nos salvar da ira de Deus. Eu quero convidar você, nesse instante, junto a mim, a dirigirmos toda a nossa confiança no Deus eterno, ao qual Moisés afirmou ser refúgio e verdadeira habitação. Eu quero convidar você a buscar a esse Deus na pessoa do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ainda não o buscou e o confessou como o único e suficiente Salvador da sua vida, busque ao Senhor. O profeta Isaías afirmou, Isaías 55, verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. No Salmo 37, 4, nós lemos, o salmista nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Há um relato, irmãos, que alguém se aproximou do teólogo Francis Schaeffer, pastor presbiteriano, filósofo, e ele estava acamado, vitimado por um câncer, e lhe fez a seguinte pergunta: por que o Senhor está doente? É pecado? Castigo de Deus? E ele respondeu àquele homem assim: não, isto faz parte da minha humanidade. Meu corpo é pó, eu sou frágil, a humanidade é frágil. Percebam, irmãos. Por isso, irmãos, em suma, eu convido você ao exemplo do que o salmista Moisés, profeta de Deus, nos instruiu no verso 12, a clamarmos ao Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor. E eu concluo citando as palavras do apóstolo Paulo em dois momentos. Primeiro, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, onde lemos: se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Segundo texto, a segunda palavra, ainda do apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 5, quando ele afirmou, irmãos, pois sabemos, vejam que Paulo, ele não diz, eu não sei se é assim, mas ele está dizendo assim, olha, eu tenho certeza, eu sei. Ele diz assim, pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor. É essa a compreensão de Moisés. Deus ser o seu refúgio, a sua verdadeira habitação. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça pela sua palavra. No nome de Jesus. Amém e amém.